Olá pessoal, tudo bem meu povo? Deus abençoe vocês. Thiago Rodrigues aqui. Convido vocês a entrar aqui no meu humilde escritório, onde tudo acontece, toda a mágica acontece. É aqui onde eu trabalho, onde eu estudo, onde eu passo boa parte do meu dia. E você deve estar se perguntando, poxa, depois de um tempão, o cara volta a aparecer, volta a gravar vídeo e tal, quem já me conhecia de antes, quem já assistiu os meus vídeos antes. É porque é o seguinte, eu acho que existe momento para tudo, né, pessoal? Existe momento para o pessoal estudar, para o pessoal trabalhar, para o pessoal ganhar dinheiro, para o pessoal gastar dinheiro. E eu tive, dentro desse tempo, sabe, de um tempo em que eu precisava me dedicar aos meus estudos, me dedicar ao meu trabalho, me dedicar ao ministério da igreja, que hoje muitos sabem que nós trabalhamos com a juventude da nossa igreja, e isso tem sido assim, um trabalho muito desafiador, mas que compensa demais, é muito gratificante. Então, eu estou aqui de volta para poder gravar alguns vídeos, gravar algumas coisas, dar minha opinião, reagir a algumas questões que têm acontecido. E eu já quero avisar de uma vez que muitas vezes eu vou colocar minha opinião aqui e pode ser que você não concorde com a minha opinião, tá? E quanto a isso, eu estou bem tranquilo. Eu acho que ninguém tem que concordar 100% com ninguém. Eu não acho que as pessoas elas precisam todas pensar iguais. Isso daí não está dentro do meu pensamento. Muito pelo contrário, eu até gosto de conversar respeitosamente com os contrários. Eu gosto de ouvi-los, ainda que eu discorde, mas eu gosto de ouvi-los, eu gosto de sentar, bater um bom papo, ter um debate muito saudável, e isso é gostoso, sabe? Então, estamos aí, a gente vai começar a gravar alguns vídeos, enfim. Não significa que vai ser sempre, mas isso na medida do possível, tá? E em primeiro aspecto aqui, eu quero desde já agradecer a algumas pessoas que me incentivaram, tá? E eu quero já entrar em um assunto que eu gosto bastante, que é o assunto da intelectualidade cristã. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu e ele estava dizendo o seguinte, que um dos autores que ele mais gosta de ler é C.S. Lewis. Eu confesso que eu gosto muito do Lewis também. E ele disse que gosta muito. Eu também, particularmente, sou um cara que gosta muito do C.S. Lewis. O Lewis é um cara que me inspira muito também. E ele estava falando algo interessante. Ele estava dizendo que o que ele gosta muito do Lewis é mostrar que existe a intelectualidade na piedade cristã, na vida cristã e principalmente na mentalidade de um cristão. Isso eu gosto muito e é um assunto que me mexe, e eu até disse para ele que é algo que eu tenho buscado muito nesses últimos dias. É claro que o Lewis não foi alguém que inventou a roda, tá, gente? O Lewis ele acabou sendo um dos grandes proponentes do seu tempo, com grandes obras como o Cristianismo Puro e Simples, que eu até brinco que o cristianismo de fato é muito puro, mas o livro não é tão simples assim de ler, porque de fato o Lewis ele tem uma mente muito brilhante em muitos aspectos. Eu acho que na cultura que a gente vive hoje, no nosso contexto, nós não fomos ensinados a pensar tão profundamente, e o Lewis acaba sendo um pouco difícil de ler em algumas de suas literaturas. Isso não acontece em todas, é claro, mas tem algumas literaturas do Lewis que você precisa parar, respirar e, enfim, tentar mastigar aquilo que ele está falando. E eu gosto demais disso. Enfim, mas o Lewis, como eu disse, não foi assim, não inventou a roda, tá? Tiveram outros antes dele, por exemplo, João Calvino era alguém que sempre atrelava muito o aspecto da cognição, da inteligência, para colocar em cima do estudo das Escrituras. E eu acho isso fascinante. João Calvino é alguém que tinha uma mente muito brilhante, muito avançada em seu tempo, e que ao mesmo tempo colocou isso no estudo das Escrituras.
Ou seja, a intelectualidade de um cristão, a inteligência de alguém que se dedica a buscar as coisas de Deus, faz com que as coisas de Deus sejam ainda mais sublime. Antes de Calvino, teve o próprio Martinho Lutero também, que era muito brilhante, que trocou cartas com outro cara que era sensacional, Erasmo de Roterdã. Apesar da discordância entre os dois, e apesar de eu discordar de alguns pontos dos dois, os dois também eram muito brilhantes. Tomás de Aquino faz isso brilhantemente, antes dele Agostinho. Enfim, tantos proponentes, e ainda ali no final do século XIX para o século XX, a gente tem Abraham Kuyper, Hermann Doiver, temos ali Hermann Bavinck. Na verdade, Doiver já é século XX, e a gente tem tantas vozes. Francis Schaeffer, que é um cara que eu admiro muito. Aí mais para frente um pouquinho é Arthur Sproul, não tão para frente assim. Então são grandes mentes que brilharam em prol do reino de Deus. Foram pessoas que se doaram para mostrar que é possível ser crente e ser inteligente. E aí, isso me fascina muito. Alguém que fala muito também sobre essa cosmovisão cristã, que fala do brilhantismo da mente cristã, James Sire, que eu acho fascinante. Ele tem 2 livros que são muito conhecidos no Brasil, que é Dando Nome ao Elefante e O Universo ao Lado, que fala muito sobre o assunto da cosmovisão cristã, e ali ele explode a cabeça da gente de uma tal forma que faz com que a gente comece a querer pensar mais biblicamente. E isso é muito maravilhoso. Enfim, e para você que se interessa por esse assunto, você diz, então, por onde eu começo? Eu quero indicar para vocês 3 leituras básicas. Tem milhares de outras, tá, meus irmãos? Tem milhares de outras. Eu tenho algumas outras também, tanto no meu Kindle quanto na minha biblioteca, aqui na minha pequena biblioteca. Mas eu quero indicar para você a introdução básica de apenas 3 livros. 3 livros que são muito importantes para você que quer entender um pouco mais sobre o que é ser alguém inteligente na fé cristã, alguém que quer pensar de forma bíblica e que quer ensinar as pessoas de forma bíblica. O primeiro livro é de um pastor que eu gosto muito, todo mundo sabe, quem me conhece sabe, Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Já indiquei esse livro várias outras vezes, já fiz vídeo no meu antigo canal, Teologia um Café, já fiz vídeo indicando esse livro. É maravilhoso, aqui você vai entender o que é ser alguém inteligente para a glória de Deus e submeter essa inteligência. E muito mais, o autor diz o seguinte: só é possível ser racional e ser inteligente quando essa inteligência se dobra de joelhos diante de Deus. Isso é algo maravilhoso. O outro livro que eu quero indicar para vocês é um livro que eu ganhei quando eu assinava a box do 2D de Teologia, que é um livro que eu achei assim fenomenal. É muito importante para a sua caminhada cristã, para aquele que quer ter uma vida intelectual, ter uma vida de pensamento cristã, enfim, intensamente. Que livro sensacional, meus irmãos, que livro! Esse livro é do pastor Valbert Veras, que foi inclusive professor do Iago Martins, ele é pastor titular na igreja onde o Iago passou um tempo pastoreando como pastor auxiliar. Valbert Veras, pastor, doutor, ele faz uma abordagem brilhante do que é ter um pensamento cristão, ortodoxo, mas ter um pensamento também inteligente, de pensar as coisas de forma inteligente. E o Valbert Veras faz isso com brilhantismo e com uma simplicidade maravilhosa, tá? Mas, meus irmãos, é o seguinte, eu até gaguejei aqui para poder falar, mas todos os livros que eu vou indicar, inclusive Inteligência Humilhada, são livros de fácil leitura, tá? Você não precisa de estar com uma leitura acadêmica avançadíssima para poder fazer a leitura dessas obras, tá? Então não se esqueça, Intensamente
Valbert Vieras, da editora Peregrino, é um livro obrigatório para quem quer começar a pensar de forma cristã e de forma inteligente dentro da Bíblia. Outro livro também que é muito importante para vocês é Escola do Messias. Foi lançado há pouco tempo pela editora Thomas Nelson Brasil, tá? É o livro do pastor Igor Miguel, que é um cara que eu gosto muito, é um cara que sempre me faz pensar bastante. Esse livro ele vai tratar sobre os fundamentos bíblico-canônicos para a vida intelectual cristã, e ele dá um apanhado aqui sobre a sabedoria judaica, sobre o pensamento judaico-cristão, aquilo que formou o nosso pensamento, e vai trazer isso para o contexto da igreja, para o contexto da comunidade, e como aplicar isso para o contexto da comunidade. E olha, se você tem a noção, se você fala assim, não, para ser um intelectual cristão eu preciso estar sempre na universidade, na academia, não, meus irmãos. O Senhor nos ensinou a ser inteligentes, a ser mentes criativas, mentes pensantes, dentro da nossa comunidade de fé, dentro da nossa igreja, dentro da igreja local. Pensar biblicamente, ser inteligente é fazer isso servindo pessoas na nossa comunidade. Então, entenda que se você quer ter uma vida intelectual, se você quer buscar o conhecimento das coisas, mas fazer isso dentro de uma cosmovisão cristã, faça isso para a glória de Deus, submisso a Deus, com a sua inteligência humilhada, de joelhos diante dele, mas servindo a igreja local. O cristão intelectual precisa ter cheiro de ovelha, como diz Van Hooser. Ele precisa estar no meio do povo, ser aquela pessoa que ajuda os outros a pensar também. Então, meus irmãos, são esses 3 livros, meu querido amigo e ouvinte, Inteligência Humilhada, Intensamente e Escola do Messias. 3 livros obrigatórios para quem quer começar uma vida intelectual cristã. Pense biblicamente, faça com que a Bíblia esteja ao seu lado. Faça com que a Bíblia esteja aqui, ó, na sua cabeça. Depois, meu irmão, minha irmã, permita com que o Senhor trabalhe na sua mente para pensar grandes coisas, para pensar profundamente e nisso servir a comunidade, fazer com que nós tenhamos uma comunidade de pessoas que amam as Escrituras e amam pensar sobre as coisas de Deus. Tá certo? Deus abençoe vocês, forte abraço e até o próximo, que a gente vai estar mais uma vez aqui dentro do meu humilde escritório, batendo mais um papo. Deus abençoe e forte abraço.